Até que tem uma quantidade boa de alunos. Eu pensei que com esse frio aí até só Pedro, Tiago e João no barquinho, né? É que hoje nós vamos falar dos coisa ruim, né? Dos cramulhão. Então, hoje nós vamos começar demonologia, estudo sobre os demônios. É a segunda sessão do livro, que vai dos capítulos 5 a 8. Tá? Então, o primeiro assunto que eu vou tratar, pode passar o próximo slide, por favor? Não, serão 2 aulas sobre demonologia. Hoje é os capítulos 5 e 6, na outra é os 7 e 8. Então, primeiro eu quero falar sobre a origem do mal, né? Em essência, em natureza, os demônios, eles são anjos. Eles não são outro tipo de ser. Mas eles são anjos em uma forma corrompida. Então, pense mais ou menos assim, a diferença entre o ferro e o ferrugem. O ferrugem, em essência, também é ferro, mas ele é a forma corrompida do ferro. Então, os demônios também, eles são anjos, mas eles são a forma corrompida dos anjos. Foram criados como anjos, bons, mas em um determinado momento se corromperam. E é o que nós vamos ver como foi essa corrupção, que é o que nós chamamos de a queda dos anjos. Essa queda, ela começou com um único anjo. E você pode acompanhar comigo na página 82 e 83, comecinho do capítulo 5. Ezequiel 28 nos fala como foi o momento em que esse anjo ele se corrompeu. Diz assim: você era o modelo da perfeição, cheio de sabedoria e de perfeita beleza. Você estava no Éden, no jardim de Deus. Todas as pedras preciosas o enfeitavam: sárdio, topázio e diamante, berilo, ônix, jaspe, safira, carbúnculo e esmeralda. Seus engastes e guarnições eram feitos de ouro. Tudo foi preparado no dia em que você foi criado. Você foi ungido como um querubim guardião, pois para isso eu o designei. Você estava no Monte Santo de Deus e caminhava entre as pedras fulgurantes. Você era inculpável em seus caminhos desde o dia em que você foi criado. Agora olha o grifado aqui. Até que se achou maldade em você. Você encheu-se de violência e pecou. Por isso eu o lancei humilhado para longe do monte de Deus e o expulsei, ó querubim guardião, do meio das pedras fulgurantes. Seu coração tornou-se orgulhoso por causa da sua beleza. E você corrompeu a sua sabedoria por causa do seu esplendor. Por isso eu o atirei em terra. E também a respeito da queda desse anjo, Isaías 14, versos 12 a 14, na sequência diz assim: como você caiu dos céus, ó estrela da manhã. Depois eu vou explicar melhor esse termo, estrela da manhã, o que quer dizer. Filho da alvorada, como você foi atirado à terra. Você que dizia no seu coração: subirei aos céus, erguerei o meu trono acima dos anjos de Deus. Eu me assentarei no monte da Assembleia, no ponto mais elevado do Monte Santo. Subirei mais alto que as mais altas nuvens, e serei como o Altíssimo. Então, esses dois textos, né, de forma simbólica e tipológica, eles nos ilustram como foi a origem do mal, como foi a queda dos anjos, começando com a queda desse anjo, que vamos chamá-lo de Satanás por enquanto. Então, como foi? Deus criou os anjos, todos eles, originalmente bons, mas também os criou com livre-arbítrio. E tendo livre-arbítrio, eles tinham a possibilidade de fazer mau uso dessa liberdade e por isso se corromper. Eu preciso explicar primeiro o que é o mal. Deus não criou o mal, porque o mal ele não tem substância em si mesmo.
Na verdade, o mal é a ausência do bem. Eu já expliquei isso quando nós estávamos tendo a aula de hamartiologia, o estudo sobre o pecado. Mas eu vou recapitular um pouquinho. Eu gosto de usar aquela ilustração do aluno lá na Alemanha. Então, por volta do ano de 1870, tinha um aluno lá na Alemanha, uma classe de estudantes ali na Alemanha, da 5ª ou 6ª série, e o professor humanista e ateu, ele começa a dizer assim, Deus é bom? E os alunos respondem, sim. E Ele é todo poderoso? Sim. Então por que existe o mal? Se o mal existe, ou Deus não é bom, porque Ele quer que o mal ocorra, ou Ele não é todo poderoso, então Ele não pode impedir o mal de existir. Sendo assim, ou Deus não é bom por ter criado o mal, ou Ele simplesmente não existe. E aí um aluno se levantou, no inverno da Alemanha, nevando lá fora, e perguntou assim, professor, o frio existe? E o professor disse, lógico que o frio existe, olha ali fora na janela, está nevando. Aí ele falou assim, não professor, de acordo com as leis da física, o frio é somente a ausência do calor. Ele não existe em si mesmo, ele não tem substância, ele não tem matéria. Mas quando o calor é retirado de alguma substância, a percepção que nós temos da ausência do calor é o que nós chamamos de frio. E aí, esse aluno continua, existe escuro, professor? E ele falou, claro que existe, se eu apagar a luz aqui fica escuro. E aí ele falou, novamente o senhor está enganado. De acordo com as leis da física, o que nós chamamos de escuro é a nossa percepção da ausência da luz. A luz existe, ela é energia, ela pode ser medida, ela tem intensidade. Mas o escuro não tem matéria, ele não é palpável, ele não tem substância em si mesmo. Na verdade, quando ocorre a ausência da luz, a percepção que nós temos da ausência da luz é o que nós chamamos de escuro. E aí esse aluno conclui e fala, da mesma forma, o mal não foi criado por Deus e ele não existe em si mesmo. Mas o mal surge a partir do momento que suas criaturas se esvaziam do amor e da bondade de Deus. E o resultado desse vazio, desse vácuo no coração das criaturas de Deus é o que nós chamamos de mal, manifesto por meio do pecado em todas as suas formas. Então, Deus não criou o mal. Deus é somente bom. Ele é a fonte de todo o bem. O apóstolo Tiago, se não me engano, ele vai dizer que Deus é luz e nele não há treva alguma. Ou foi João, agora eu estou em dúvida. Porque Deus é somente a luz. Quem está perto da luz, fica na luz. Mas quando a pessoa se ausenta da luz, fica longe da luz, como que ela fica? Em escuridão. O que é escuridão? É a ausência da luz. Então, na verdade, o que é o mal? O mal é a ausência do bem e do amor de Deus no coração das criaturas que Ele fez. Por isso, esse anjo, esse primeiro, vamos dizer assim, Satanás, ele tinha originalmente o amor de Deus. Mas a partir do momento que ele se ensoberbeceu e não se contentou com essa condição de ser uma criatura, de ser um querubim ungido, escolhido para ser um guardião, e ele quis, ele próprio, sair dessa posição de criatura e ocupar o lugar do Criador, e ele mesmo querer ser o Criador, o soberano, o Todo-Poderoso, e reinar no céu sobre todos os outros anjos, naquele momento ele se esvaziou do amor e da bondade de Deus. E o resultado desse vazio, desse vácuo, é o que nós chamamos de mal, manifesto por meio do pecado. E aqui o primeiro pecado, rebelião contra Deus. E é por isso que o pecado, em sua essência, em todas as formas, ele sempre será rebelião contra Deus. É uma criatura que não se contenta com o estado de ser uma criatura submissa a um Criador eterno, que deve obediência e fidelidade a esse Criador eterno e seguir as suas leis. E ela quer ela mesma ser o seu próprio Deus, fazer a sua própria vontade, seguir os seus próprios desejos, independente do que o Criador tem para ela.
Então, em sua essência, o pecado sempre será rebelião contra Deus, independente de em qual forma ele se manifeste. Porque é a criatura dizendo: Deus não manda em mim, eu não vou fazer o que Deus quer, eu vou fazer o que eu quero. Isso é pecado. Deixa eu pegar. Ih, roubaram minha água. Aqui. Deixa eu achar aqui. Foi o diabo, foi o inimigo. A ausência de água é sede, perfeito. Tá parecendo aquele lá que o rapaz do som não regula nada, o som fica tudo bagunçado, aí começa a chiar da microfonia, e ele diz assim: o inimigo está furioso, vamos orar. Né? Aí o outro fala assim: vamos orar para que alguém te pague um curso de sonoplastia. Né? Não é o caso aqui, o som está bom. Então, prosseguindo, assim ocorreu o início do mal, a origem do mal, a origem do pecado no universo. Não ocorreu aqui na Terra, ocorreu na esfera celeste. E esse anjo, ele não fez essa rebelião sozinho, mas em sua perspicácia, ele conseguiu seduzir 1/3 dos anjos. E aqui no finalzinho da página 83, eu coloquei o texto de Apocalipse 12, versos 3 e 4, e também o verso 9, e diz assim: então apareceu no céu outro sinal, um enorme dragão vermelho. Sua cauda arrastou consigo 1/3 das estrelas do céu. Ele é Satanás, que engana todo mundo. Como eu já comentei em outras aulas, a simbologia de estrelas na Bíblia, em textos simbólicos, significa anjos. Então aqui é o texto que registra que Satanás, no momento da sua rebelião, conseguiu trazer para o seu lado 1/3 dos anjos. Então, 1/3 dos anjos se aliou a Satanás nessa rebelião. E é importante dizer aqui, como Jesus vai dizer lá em Mateus 25, que o inferno, ou o Guerrena, né, o lago de fogo, ele foi criado ou preparado para Satanás e seus anjos. Ou seja, Deus não criou o inferno ou o lago de fogo originalmente para o ser humano, mas ele criou como um lugar de punição eterna para esses anjos caídos. Mas a partir do momento que o ser humano caiu no pecado, ele se aliou a essa rebelião de Satanás. No mundo espiritual não existe neutralidade. Quem não está com Deus, automaticamente já está do lado do inimigo. E por isso, os seres humanos caídos, não regenerados, que não creem em Cristo, eles acabam tendo o mesmo destino, a que vai ser lançado também Satanás e seus demônios. Mas Deus não fez o inferno originalmente para o homem, mas sim para punir estes anjos caídos. Então, quando ele seduziu 1/3 dos anjos, houve uma batalha no céu. Mas o arcanjo Miguel se manteve fiel e liderou os outros 2/3 dos anjos numa guerra lá nos céus. E ainda Apocalipse 12, versos 7 a 10, diz assim: houve então uma guerra nos céus. Miguel e seus anjos lutaram contra o dragão, e o dragão e seus anjos revidaram. Mas estes não foram suficientemente fortes, e assim perderam o seu lugar nos céus. O grande dragão foi lançado fora. Ele é a antiga serpente, chamada Diabo ou Satanás, que engana o mundo todo. Ele e os seus anjos foram lançados à terra. Então, a partir do momento que eles perderam essa guerra nos céus, foram lançados aqui na terra, e começou essa punição para eles, né? Também o próprio verso 16 de Ezequiel 28 diz assim: por isso eu lancei humilhado para longe do monte de Deus e o expulsei, ó querubim guardião. Também a esse respeito, Judas 6 diz assim: e quanto aos anjos que não conservaram suas posições de autoridade, mas abandonaram sua própria morada, ele, Deus, os tem guardado em trevas, presos com correntes eternas para o juízo do grande dia. E 2 Pedro 2,4 diz assim: pois Deus não poupou os anjos que pecaram, mas os lançou no inferno, né? Aqui é Guerrena, aliás, Tártaro, aqui no original grego, prendendo-os em abismos tenebrosos, a fim de serem reservados para o juízo.
comum no meio teológico, alguns teólogos afirmarem que esses dois textos, Ezequiel 28 e Isaías 14, que eles não se referem a Satanás, mas que eles se referem exclusivamente ao rei da Babilônia e ao rei de Tiro, respectivamente. Mas, na verdade, aqui nós temos o que a Bíblia chama, o que a teologia chama de profecia de dupla referência. É uma profecia que, num nível histórico e literal, ela aponta para um personagem histórico, e naquela época, geralmente próximo à época em que foi profetizado, mas simbolicamente ela aponta para um cumprimento espiritual, aplicado aqui a Satanás nesse caso, porque nessas épocas, respectivamente, o rei de Tiro e o rei da Babilônia eram os impérios que dominavam o mundo, cada um em sua época. E se nós entendermos, conforme eu vou explicar melhor no decorrer dessas aulas, que Satanás ele tem o domínio sobre os reinos desse mundo, então todos os governos desse mundo, e por consequência seus governantes, seus reis, sendo ímpios, eles têm o governo de Satanás por trás. Satanás agindo por meio dessas pessoas. Por isso, indiretamente também, é por isso que Deus inspirou esses profetas para indiretamente também falar de Satanás por meio da figura de linguagem desses dois reis, dessas épocas, né? E como nós podemos comprovar isso? Que não se refere só a esses reis, mas também a Satanás. Porque Paulo, lá em sua segunda carta a Timóteo, verso 6, aqui no livro, depois vocês podem ler aqui uma citação que eu coloquei, falando que Geisler, Gruden e Scofield também concordam que esses textos falam sim a respeito de Satanás. São teólogos bem conhecidos, né? Mas aqui na página 86, eu coloquei o texto para vocês, de 1 Timóteo 3, versos 6 e 7. Olha o que o apóstolo Paulo vai dizer a Timóteo aqui. Aqui ele está falando sobre os pré-requisitos do candidato a pastor, o que ele deve ter, né? E aí diz assim: não pode ser recém-convertido para que não se ensoberbeça e caia na mesma condenação em que caiu o diabo. Também deve ter boa reputação perante os de fora, para que não caia em descrédito nem na cilada do diabo. Então perceba que o próprio apóstolo Paulo aqui nesse texto, ele afirma que o motivo da queda do diabo foi o orgulho. E se você olhar em todo o Antigo Testamento, os únicos textos que mencionam que podem ser aplicados a Satanás e descrevendo que o motivo da queda dele foi o orgulho, são Isaías 14 e Ezequiel 28. Então, a partir desse texto, nós podemos concluir que o próprio apóstolo Paulo já enxergava em Isaías 14 e Ezequiel 28 referências a Satanás. E se esse era o pensamento de Paulo, também era o pensamento da igreja primitiva. E talvez até o do judaísmo daquela época, porque Paulo era de origem judaica, era um ex-fariseu, né? Então ele já pode ter trazido isso do próprio farisaísmo, tá? Então é coerente sim afirmar que esses dois textos podem ser aplicados a Satanás, retratando sim a sua queda e os motivos dessa queda, tá? Prosseguindo aqui, eu já falei a respeito da origem do mal, já expliquei um pouquinho, né? Quem criou esqueci de falar, né? Aquele aluninho da ilustração que eu falei era Albert Einstein, tá? Na sua infância. Eu esqueci de comentar esse finalzinho. Mas essa teoria de mal como a ausência do bem, ela é muito mais antiga do que isso. Houve um teólogo de um período chamado de pais da igreja, né, da igreja primitiva, chamado Gregório de Nissa. Foi ele que estruturou essa ideia de mal como a ausência do bem. E aqui eu coloquei uma citação dele, que está na Teologia Sistemática de Norman Geisler, ele falando a respeito do pensamento de Gregório, começa na página 87, diz assim:
né? Gregório de Nissa viveu de 335 a 394 depois de Cristo. Bispo e teólogo cristão, foi o primeiro que estruturou uma forma lógica simples e coerente de explicar a origem do mal dentro da cosmovisão judaico-cristã bíblica. O mal não é criado, ele não tem substância, por isso ele não existe de fato. O mal é apenas o resultado da ausência do bem, manifesto por meio do pecado, quando uma criatura de Deus se esvazia do amor e da bondade procedentes do seu Criador. E aqui segue a citação. Outro aspecto da teologia de Gregório, que talvez reflita a influência do neoplatonismo, é a explicação do mal como a privação de todo o bem. Segundo Gregório e a filosofia neoplatônica, a origem de todo o mal do mundo não é Deus, mas o abuso que os seres humanos fazem do livre-arbítrio, ao se desviarem das coisas espirituais e buscarem as coisas materiais. Mas o mal não é uma substância, nem sequer é matéria. É a ausência ou falta da bondade, sendo esta um aspecto da própria existência. Deus é a plenitude da existência e por isso perfeitamente bom. Deus é perfeitamente bom e, portanto, a plenitude da existência. A existência e a bondade são inseparáveis. Para Gregório, o mal era simplesmente o nada, a completa ausência da existência e do bem, do lugar em que deveria estar. O mal é para o bem, assim como a escuridão está para a luz. E ainda bem que eu expliquei para você de uma forma mais simples, né? Porque se fosse só ler esse trecho, dava para entender quase nada. É que tem uma linguagem um pouco mais difícil. Mas essa é a ideia. Isso é o principal conceito para vocês pegarem, né? Se vier para você algum ateu falando assim, mas da onde veio o mal? Deus criou o mal, então Deus não é bom. Fala assim, não, Deus não criou o mal. Deus criou só o bem. Mas quando esses seres livres que ele criou decidiram se esvaziar do amor e da bondade de Deus, esse vazio, esse vácuo é o que nós chamamos de mal. Tá? Então, na verdade, o mal é um vácuo, é um vazio, é a ausência do bem de Deus. Tá? Essa parte ficou bem clara? Ou restou alguma dúvida? Alguém gostaria de perguntar alguma coisa? Não? Então, prosseguindo. Eu ainda vou falar. Vamos chegar lá, calma. Capítulo 6. Capítulo 6, acertou. Perfeito. Próximo tópico aqui na página 89, está aqui embaixo. Anjos podem engravidar mulheres? Né? Eu tinha comentado isso na introdução e também quando eu falei da natureza dos anjos. E agora eu vou entrar mais a fundo nessa questão. Da onde vem essa ideia, né? Por causa do texto de Gênesis 6, versos 1 a 4, que fala que os filhos de Deus viram as filhas dos homens, acharam elas bonitas, tiveram relações com elas e produziram filhos chamados nefilins, ali no original hebraico, e na tradução para o português às vezes está como gigantes, tá? Gigantes até não é uma tradução muito boa. Da onde veio essa gigantes? O termo ali é nefilim, tá? Nefol em hebraico significa cair. Então nefilim são os caídos, os corrompidos. Essa que é a ideia, tá? Não é nada de gigante. Mas aí a Septuaginta, que foi a primeira tradução da Bíblia, feita ali no século 3 a.C., né, do texto do Antigo Testamento para o grego, esse termo nefilim, a Septuaginta traduziu como gigas. E gigas no grego, né, da mitologia grega, eram os filhos da Gaia. Gaia é a mãe terra. E os filhos dela eram uns gigantão de pedra. Então, como o tradutor acabou usando esse termo gigas, e gigas normalmente se traduz por gigante, acabou ficando desse jeito. Mas o original hebraico não tem nada a ver com gigante. Tá? Ali, nefilim vem de nefol, que significa caído, corrompido. Então são os caídos, essa que é a ideia, tá? Poderia chamar até de ímpios, iníquos, poderia traduzir até desse jeito, tá? Aí, novamente, é um ponto aqui eu mostrar para vocês que
toda tradução da Bíblia pode conter erros, né? Então, a Bíblia é totalmente inspirada e infalível nos seus idiomas originais. Mas a partir do momento que alguém faz uma tradução, por mais bem intencionado que ele seja, ele pode cometer um erro. É por isso que é interessante a gente comparar o texto bíblico em várias traduções diferentes, para ver o jeito que cada um traduziu a ideia no original, né, para conseguir chegar o mais próximo possível da mensagem que o autor quis transmitir quando escreveu. Tá? Então o texto diz assim, aqui na página 89 e 90, eu coloquei Gênesis 6, 1 a 4, diz assim: quando os homens começaram a multiplicar-se na terra e lhes nasceram filhas, os filhos de Deus viram que as filhas dos homens eram bonitas e escolheram para si aquelas que lhes agradaram. Então disse o Senhor: por causa da perversidade do homem, meu espírito não contenderá com ele para sempre. Ele só viverá 120 anos. Naqueles dias havia nefilins na terra, e também posteriormente, quando os filhos de Deus possuíram as filhas dos homens e elas lhe deram filhos. Estes foram heróis do passado, homens famosos. Tá? Então aqui, por causa de um livro que não faz parte da Bíblia, um livro apócrifo, chamado Livro de Enoque, ou Livro dos Segredos de Enoque, que na verdade é um livro de ficção, é uma ficção criada pelos judeus, né? Se tornou conhecida essa teoria de que esses filhos de Deus seriam anjos e as filhas dos homens humanas, e que anjos desceram à terra, tiveram relações sexuais com humanas, produzindo seres híbridos, meio anjo, meio humano, que seriam os gigantes, né? E que Deus depois teria mandado o dilúvio na terra para exterminar os gigantes. Mas aparentemente não deu certo, porque depois do dilúvio ainda tinha gigante, né? Se você for ver lá em Canaã, quando Josué mandou os espias, tinha gigante, tinha o Golias que enfrentou Davi. Então não deu certo exterminar os gigantes se a motivação fosse essa, tá? Mas qual é a melhor forma de entender esse texto? Primeiro, anjos, eles são espíritos, eles não têm matéria, eles não são de carne e osso, né? Aqui o Salmo 104, verso 4 diz: faz dos espíritos seus anjos, seus mensageiros, e dos clarões reluzentes seus servos. Também Hebreus, capítulo 1, versos 7 e 14 diz: quanto aos anjos, ele diz, ele faz citação do Salmo 104, né? Quanto aos anjos, ele diz, ele faz dos seus anjos espíritos e dos seus servos clarões reluzentes. E ao verso 14: os anjos não são todos eles espíritos ministradores enviados para servir aqueles que hão de herdar a salvação? Então os anjos, eles são espíritos, não tem matéria. O próprio Jesus, lá em Lucas 24, verso 29, ele diz assim: vejam, Jesus já ressuscitado, né? Vejam as minhas mãos e os meus pés, sou eu mesmo. Toquem-me e vejam, um espírito não tem carne nem ossos, como vocês estão vendo que eu tenho. Então o próprio Jesus fala aqui, olha, os espíritos, os anjos, os demônios, eles não têm carne e osso, eles não têm matéria, eles não são seres biológicos. Aqui também em Mateus 22, versos 29 e 30, Jesus diz assim: vocês estão enganados porque não conhecem as Escrituras nem o poder de Deus. Na ressurreição, as pessoas não se casam nem são dadas em casamento, mas são como os anjos no céu. O paralelo de Marcos diz assim, que do mesmo texto diz assim: quando os mortos ressuscitam, não se casam nem são dados em casamento, mas são como os anjos do céu. Em Lucas 20, versos 34 a 36, é outro paralelo: na ressurreição dos mortos, não se casarão nem serão dados em casamento, e não podem mais morrer, pois são como os anjos. Né? Então, se os anjos, eles, primeiro, não têm matéria, não são feitos de carne e osso, não são seres biológicos, e eles nem têm gênero masculino ou feminino, são seres assexuados, é lógico que eles não poderiam ter se reproduzido com humanas. Além disso, sendo seres imortais, não faz sentido nenhum que eles tenham capacidade de se reproduzir, porque eles nunca vão morrer.
Então a quantidade deles sempre será a mesma. Eles nunca vão morrer e a quantidade diminuir para que eles tenham a necessidade de se reproduzir para perpetuar a espécie, como os seres biológicos fazem, né? Isso não faz sentido com a natureza deles. Então fica a questão aqui. E outro texto usado também, né? Aqui eu coloquei, vou até ler para vocês uma citação de Geisler. Aliás, eu não vou ler não, né? Depois aqui na página 91 você pode ler uma citação de Norman Geisler, onde ele concorda também que os anjos não podem, não têm capacidade de reprodução, por isso ali não podem ser anjos. Mas aqueles que afirmam que eram anjos mesmo, que tiveram filhos com humanas, eles também usam 1 Coríntios 11, verso 10. Olha o que ele diz nesse texto. Por essa razão e por causa dos anjos, então aqui lembra no original grego, ângelos, né, que é mensageiros, a mulher deve ter sobre a cabeça um sinal de autoridade. Aqui está falando do uso do véu na igreja de Corinto aqui daquela época. Então o argumento que eles usam é assim, olha, Paulo mandou as mulheres usar véu para cobrir o cabelo, para não seduzir os anjos, para os anjos não acabar tendo uma caída por elas e fazer um nefilim por aí, tá? A ideia seria essa. Mas eu já ouvi, vou fazer o quê, né? Mas a palavra anjo, no original ângelos, né, ela não se refere só a seres celestes. E isso a gente vê lá nas 7 cartas às 7 igrejas. Ao anjo da igreja de Éfeso, ao anjo da igreja de Esmirna. Ali está falando de anjo ou está falando do pastor da igreja? O pastor, lógico. Você já viu um carteiro chegar e dar a carta na mão de um anjo? Anjo precisa ler carta para descobrir alguma coisa? Jesus, para se comunicar com o anjo, precisa mandar carta? É claro que não. Então ali eram aos pastores dessas igrejas, aos mensageiros de Deus dessas igrejas, né? Então a palavra anjo, na verdade, é mensageiro, pode ser aplicada a homens. Então aqui nesse texto, se você pegar todo o contexto que vem do capítulo anterior, o capítulo posterior, ele está falando dos pastores, os presbíteros, os líderes daquela igreja de Corinto. E aí sim faz sentido o texto, falando assim, ó, mulheres, não se vistam de uma forma chamativa para acabar não seduzindo os líderes da igreja, os pastores, presbíteros e assim por diante. É isso que Paulo está querendo falar aqui. Não tem nada a ver de seduzir anjo, tá? Mas tem gente que usa esse texto para isso. Então resta uma última pergunta, né? Aqui só para contextualizar, né? Pedro a esse respeito vai dizer em 2 Pedro 1,16: e não deem atenção a lendas judaicas, nem a mandamentos de homens que rejeitam a verdade. Isso aqui é Tito 1,14. E 2 Pedro 1,16: de fato não seguimos fábulas engenhosamente inventadas quando lhes falamos. Então perceba que lá no primeiro século já existiam fábulas judaicas, já existiam textos de ficção, histórias que não eram verídicas. E o livro de Enoque é uma delas. Ele provavelmente foi escrito no cativeiro babilônico. Não foi o Enoque que escreveu. Não teve nada a ver com a pessoa do Enoque. Mas uma pessoa, alguém ali no cativeiro, quis criar uma historinha a respeito de Enoque e escreveu aquele livro. Tanto que nem os judeus consideram aquele livro como inspirado. Desde o primeiro século já não consideravam. Por isso que ele não faz parte da Bíblia. Tá? Então, deixa eu ver, tem 10 minutos ainda. Quem são os filhos de Deus de Gênesis 6,4? Porque se não são anjos, então como entender esse texto? É fato que em vários textos, principalmente no Antigo Testamento, essa palavrinha hebraica traduzida como filhos de Deus, né, Binei Ha Elohim, ela é usada para se referir a anjos. Tem muitos textos no Antigo Testamento que usam essa expressão para se referir a anjos. Mas esse termo não é exclusivo para anjos. Ele pode ser usado para homens também. E é o que eu vou mostrar aqui para vocês. Então, como entender quem eram esses filhos de Deus de Gênesis 6? Primeiro, a nossa primeira pista vai estar lá em Lucas 3, versos 23 a 38.
O texto que fala da genealogia de Jesus. Ele retroage a genealogia até Adão, né? E aí eu vou pegar só o finalzinho. Enos, filho de Sete, filho de Adão, filho de Deus. Então Adão é chamado de filho de Deus. Depois nós vamos lá em Gênesis 5, verso 3. Olha o que o texto diz. Aos 130 anos, Adão gerou um filho à sua semelhança, conforme a sua imagem, e lhe deu o nome de Sete. Então, Adão era um filho de Deus, e ele gerou Sete à sua própria imagem, à sua própria semelhança. Ou seja, também um filho de Deus. E que característica torna alguém um filho de Deus, né? Aqui em Gênesis 4, versos 25 e 26, diz assim: Adão teve relações com sua mulher e ela deu à luz a outro filho, a quem chamou de Sete. Nessa época, começou-se a invocar o nome do Senhor. Então, por que Sete e a sua descendência eram filhos de Deus? Porque eles invocavam o nome do Senhor. A descendência ali, Caim matou Abel, e aí depois Adão e Eva tiveram Sete, e a humanidade se dividiu em dois ramos. O ramo de Caim eram de pessoas totalmente ímpias, que viviam como se Deus não existisse, esqueceram completamente de Deus. Já a descendência de Sete eram homens que continuaram crendo em Deus, vivendo conforme a sua vontade e invocando o nome do Senhor. E é por isso que eles são chamados de filhos de Deus, né? E aí já complementando, mas por algum motivo que a Bíblia não diz o porquê, as mulheres da descendência de Caim eram mais bonitas do que as descendentes de Sete. E aí os filhos de Sete olhavam as mulheres e queriam casar com as descendentes de Caim, porque elas eram mais bonitas, por algum motivo que eu não sei dizer, né? Mas qual que era a consequência disso? Ele era um homem piedoso a Deus, casava com uma mulher ímpia. A mulher que ia criar os filhos. Filhos criados por uma mulher ímpia vão se tornar ímpios, exatamente. Então, corrompia a próxima geração. E isso foi acontecendo em todo o mundo pré-diluviano, até chegar um momento que só a família de Noé ainda era raça pura, entre aspas. Ou seja, descendentes de Sete sem misturar com a descendência de Caim. É por isso que só eles ainda guardavam os caminhos do Senhor. E perceba que essa linha de interpretação, né, ela faz todo sentido, né? Eu coloquei aqui também João 1, verso 10 a 14, dizendo: Contudo, aos que o receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus, os quais não nasceram por descendência natural, nem pela vontade de carne, nem pela vontade de homem algum, mas nasceram de Deus. Então perceba que é a fé em Deus que torna alguém filho de Deus. E olha como isso faz todo sentido. Quando que o Gênesis foi escrito? Quem escreveu o Gênesis? Moisés. Em que época? Tá, não precisa falar matematicamente. Durante os 40 anos em que o povo de Israel ficou no deserto, depois de ter saído do Egito. Aí, olha aqui o X da questão. Logo, eles iam entrar em Canaã. Povos estrangeiros. Um monte de mulher bonita lá. E a orientação era o quê? Não se misturem com os povos de Canaã. Então, o que era a orientação para os hebreus? Casem-se com hebreias. Porque se vocês ficarem procurando sua beleza e casar com as cananeias, elas são ímpias, vão ensinar os seus filhos a adorar outros deuses, os seus filhos vão se tornar ímpios. E vai corromper a nação de Israel. E que melhor maneira de ilustrar o perigo dessa mistura do que citar aqui o caso da família da descendência de Caim e a descendência de Sete. Olha o problema que deu. Deus teve que mandar o dilúvio porque só sobrou uma família no mundo que ainda seguiu os caminhos do Senhor. Então perceba que não é à toa que isso está escrito nesse momento aqui. Foi uma forma de Moisés ilustrar, falar: olha o problema que dá quando os homens justos vão se casar com mulheres ímpias. Olha o que acontece. Olha o que vai acontecer se vocês fizerem isso. Então isso era uma forma de, por meio desse exemplo, dessa ilustração, exortar o povo de Israel. Tá?
E é o que ele coloca aqui, tem todo esse pano de fundo por trás, né? De mostrar, olha, não façam isso. Lembra lá atrás o problema que deu por causa disso, tá? Então, na verdade, aqui, os filhos de Deus são a descendência de Sete. E as filhas dos homens eram as descendentes de Caim. Tá? Não tem nada a ver com o anjo aqui a história. Restou alguma dúvida? Alguém gostaria de perguntar alguma coisa? Não? O pessoal está tão calado hoje, será que é o frio? Oi, pois não. Só um pouco. Então, os anjos, você saiu por causa do orgulho, né? Você está falando. Então, o que a gente pode concluir? Seria Deus o maior orgulhoso que já existiu? Porque, se a criatura não pode ser orgulhosa, mas o Criador pode ser. E a outra questão é a seguinte: o texto de 1 Pedro 3,19 que fala que Jesus desceu e pregou aos anjos. Aos espíritos. Aos espíritos. Que espíritos são esses? Isso é capítulo 7. Tá, essa Pedro 3,19 é assunto do capítulo 7. Eu vou explicar lá, fica tranquilo. Né? Agora vai chegar no 6, eu vou falar que está no 7, que está no 8, né? Senão perde a graça. Né? Mas essa colocação que você fez, né, sobre Deus, eu acho que Romanos 13 Romanos 12 começa lá verso 1 e 2, aí quando chega no verso 3 ele vai dizer assim: ninguém tenha um conceito mais elevado de si mesmo do que o que deve. Ou seja, cada um deve ter a consciência de si mesmo exatamente do que é, nem mais nem menos. O que é ser orgulhoso? É você ter um conceito mais elevado acima de si mesmo do que a realidade. Então, nesse sentido, Satanás foi orgulhoso, porque ele quis ser Deus. Agora, Deus já é Deus. Ele não tem um conceito mais elevado acima de si mesmo do que o se deve. O conceito dele é realista. Então, nesse sentido, Deus não é orgulhoso. Ele simplesmente está exercendo o que ele já é. Ele não está achando que é mais do que o que ele é de verdade. Tá? Então, por essa definição, eu posso dizer que Deus não é orgulhoso. Capítulo 6, página 96. Satanás, a personificação do mal. Então, aqui primeiro, da mesma forma que você deve se lembrar, ou talvez não, mas quando nós tivermos as primeiras disciplinas, a teontologia, que fala do Deus Pai, cristologia do Filho, paracletologia do Espírito Santo, eu expliquei para vocês que a maioria dos nomes bíblicos, na verdade, não são nomes, são títulos. Então, por isso que o Deus Pai tem vários nomes, o Cristo tem vários nomes, o Espírito Santo é chamado de vários nomes ou títulos ou símbolos na Bíblia. E não é diferente com Satanás. Pode passar o próximo slide, por favor? Então, eu vou mostrar para vocês aqui nessa primeira parte do capítulo 6 os vários nomes e títulos pelo qual Satanás é chamado na Bíblia e os seus respectivos significados. Então, o primeiro deles, né, o mais comum, o mais conhecido, diabo. Eu coloquei aqui no finalzinho da página 96, ele é a transliteração do termo grego diabolos, né? Da onde que vem essa palavra? Dia significa dividir em duas partes, cortar no meio, né? Então, diabolos significa aquele que divide em duas partes, que antagoniza, que coloca uma parte contra a outra. Então, isso mostra uma das características do diabo. É aquele que lança confusão, lança dúvida, separa as pessoas, antagoniza, coloca um contra o outro, cria inimigos, cria rivais, né? E essa é uma das estratégias do diabo. Ele separa as pessoas com brigas, com divisões. E aí eu posso fazer uma paráfrase aqui, né? Nesse sentido, eu posso dizer que a ideologia socialista, por exemplo, ela é diabólica. Porque ela tem essa ideia, essa ênfase de separar a sociedade em grupos.
e botar um para brigar contra o outro. Já percebeu isso? Então os brancos contra os negros, os ricos contra os pobres, os héteros contra os homossexuais e assim por diante. Então isso é dividir em grupos, e essa é a ideia que Satanás faz. Ele separa, mas não só pessoas, mas também ideias, pensamentos. Toda vez que você colocar a pessoa em dúvida, né? Será que eu faço assim? Será que eu faço assado? Será que está certo aqui, está certo lá? Toda vez que você fica em dúvida, dividido, né? O diabo ele também tem essa influência de também colocar dúvidas, indecisão nos pensamentos, nas atitudes da pessoa, tá? Então esse é o sentido da palavra diabo, é aquele que divide, que separa em duas partes, que antagoniza, que cria dúvida, confusão, acusação, né? Para separar, é sempre essa ideia. O próximo é Satanás, né? Aqui antes até de entrar no próximo, em cada nome aqui eu coloquei algum texto bíblico que tem esse nome que eu estou explicando do diabo. Então aqui eu coloquei Mateus 4, versos 1 a 11, que é a tentação de Jesus no deserto, né? Então pensa, se Satanás ele teve a audácia de tentar o próprio Cristo, o próprio Filho de Deus, tentar seduzi-lo, colocar dúvida no coração dele, você acha que ele não vai tentar fazer isso com você também? Né? Com certeza, né? Aí o texto diz assim: então Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo, né? E aqui eu não vou ler tudo, que é um pouquinho grande o texto, mas em toda essa narrativa a Escritura chama ele por esse nome, diabo, acusador, aquele que causa divisão, né? E é interessante lá em Apocalipse 12, verso 10, quando o texto diz assim: então ouvi uma forte voz dos céus que dizia: agora veio a salvação, o poder e o reino do nosso Deus e a autoridade do seu Cristo, pois foi lançado fora o acusador dos nossos irmãos, que os acusa diante do nosso Deus de dia e de noite. Né? Então aqui é o ofício do diabo mesmo, o acusador. Isso que significa a palavra. Né? Por isso que no milênio Satanás será preso. Então aqui é um texto que está falando isso. Vai chegar o momento em que Deus vai prender o diabo, e ele não terá mais condições de continuar sendo esse acusador dos santos, colocando dúvida, divisão em toda a humanidade. Depois o segundo mais conhecido, né? Satanás. Satanás ele vem do termo hebraico Satã, ou você pode falar Chatã também. Não é chatão, tá? É Satã ou Chatã. Que a letra Shin em hebraico ela pode ter som de S ou som de X. Satã, na verdade, é um adjetivo. Ele significa adversário. Adversário com o sentido de aquele que se opõe, que se coloca contra, tá? Um inimigo. Essa é a ideia de Satã. E o hebraico usa essa palavra como um adjetivo mesmo, várias vezes. Toda vez que fala que alguém se colocou como um inimigo, como um adversário, se bateu de frente, ele fala que ele é um Satã, no sentido de um inimigo, um adversário, né? É até interessante, eu não sei se você sabe isso, em espanhol a palavra inverter é satanizar. Sabia disso? Né? Se você quer inverter alguma coisa, ele fala satanize isso. Porque vem dessa ideia de Satã é aquele que se opõe, que bate de frente. Tá? Então esse é outro nome dado a esse anjo caído. E mostra sempre essa ideia de ele é o inimigo de Deus, o inimigo dos santos, o inimigo de Israel, o inimigo de tudo que se chama pelo nome de Deus, que serve a Deus, que está do lado de Deus. Então, embora seja um adjetivo, isso, adversário, ele é o adversário por excelência. Ele é a personificação de toda oposição contra Deus, contra a sua obra, contra a sua vontade, contra os seus santos. E por isso que ele é Satanás. Aqui na sequência no livro tem alguns textos em que usam esse termo, Satanás, né? Então, por exemplo, eu posso ler aqui Jó 1, versos 6 e 7. Certo dia os anjos vieram
e apresentar-se a Deus, e Satanás também veio com eles. O Senhor disse a Satanás: de onde veio? Satanás respondeu: de perambular pela terra e andar por ela. Né? E aqui outros textos que falam, que usam esse nome. Tá? O próximo é Beelzebul. Beelzebul, ele é uma corruptela da palavra hebraica Baal-Zebub. Sabe o que significa corruptela? Corruptela é assim, uma palavra que antigamente se falava de um jeito mais completo, mais correto, e com o passar do tempo, ela acaba sendo resumida e abreviada para um formato mais simples. E esse formato mais simples da palavra, que lá atrás tinha uma forma maior, é o que a gente chama de corruptela. Tá? Então, por exemplo, a gente fala hoje você, né? Lá no começo, na época de Camões, era vossa mercê. Aí depois, na época dos escravos, já ficou vós mercê. Já era uma corruptela, né? Depois virou só você. Já virou a corruptela da corruptela. E hoje a gente já fala só C, né? O caipira fala você, né? E o outro só fala C. Então, esse é o processo que a gente chama de corruptela. São versões resumidas de uma palavra lá atrás. Então antigamente se chamava Baal-Zebub. Baal-Zebub ou Zabub significava Senhor das moscas ou Senhor do esterco. Ele era uma divindade adorada já pelos povos cananeus do Antigo Testamento. Olha, 2 Reis, capítulo 1, verso 3, diz assim: mas o anjo do Senhor disse ao tesbita Elias: vai encontrar-se com os mensageiros do rei de Samaria e pergunte a eles: acaso não há Deus em Israel? Por que vocês vão consultar a Baal-Zebub, Deus em Ecrom? Então essa divindade já era adorada aqui pelo povo de Ecrom no período do Antigo Testamento, e o povo de Israel também começou a venerar essa falsa divindade na época de Elias, né? Depois do Novo Testamento, como nós podemos saber que Beelzebul é Satanás também? Porque o próprio Jesus associa Beelzebul a Satanás. Lá em Mateus 12, versos 22 a 27, o texto diz assim: levaram-lhe um endemoniado que era cego e mudo, e Jesus o curou. Quando os fariseus ouviram isso, disseram: é somente por Beelzebul, o príncipe dos demônios, que ele expulsa demônios. Jesus, conhecendo seus pensamentos, disse-lhe: todo reino dividido contra si mesmo será arruinado, e toda cidade ou casa dividida contra si mesma não subsistirá. Agora olha o grifado aqui: se Satanás expulsa Satanás, está dividido contra si mesmo. Como então subsistirá seu reino? E se eu expulso demônios por Beelzebul, quem os expulsam os filhos de vocês? Por isso, eles mesmos serão juízes sobre vocês. Então perceba aqui que o próprio Jesus, ele associa Beelzebul como sendo um sinônimo de Satanás. Tá? Então a partir desse texto nós podemos entender que Beelzebul também é um nome pelo qual Satanás é chamado, e não um outro demônio, tá? Mas o próprio Satanás. Outro nome que aparece lá no livro de Apocalipse é Abaddon ou Apolion. Na verdade esse é o mesmo nome, só que em duas línguas diferentes. Uma em hebraico, outra em grego. Ambos têm o mesmo significado, significa o destruidor, né? E aqui nós temos que entender, né, mais uma vez, os nomes como títulos. Eles vão revelando partes do caráter, da natureza de Satanás. Sendo Deus o Criador, né, ele é o construtor de tudo. Ele faz tudo. Satanás não é criador, ele não faz nada. Então o que ele faz? Ele destrói. Deus construiu, perfeito. O que ele faz? Ele corrompe. Ele destrói essa criação, torna ela imperfeita, corrompida. Tá? E nesse sentido ele é o Abaddon, o Apolion, o destruidor. E alguns textos falam sobre isso. Salmo 17, verso 4, diz assim: pela palavra dos teus lábios me guardei das veredas do destruidor. Também Jeremias 6, 26.
Ó filha do meu povo, cinge-te de saco e revolve-te na cinza, pranteia como um filho único, pranto de amargura, porque de repente virá o destruidor sobre nós. E um texto mais conhecido, João 10:10, o ladrão não vem senão a roubar, a matar e a destruir. Eu vim para que tenham vida e vida em abundância. Também, nesse mesmo conceito, 1 Coríntios 5:5, que este homem seja entregue a Satanás. Para o quê? Para que o seu corpo seja destruído. Então, Satanás é sempre o destruidor. O objetivo dele é destruir a criação de Deus, em todos os aspectos possíveis. Seja aniquilar ou corromper, mas ele sempre quer destruir o que Deus fez perfeito. O próximo ali, o Deus desta era, com a ideia de que aquele que tem domínio sobre os poderes mundiais no nosso atual século, na nossa sociedade. 2 Coríntios 4:4 diz assim: o Deus desta era cegou o entendimento dos descrentes, para que não vejam a luz do Evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Também João, em 3 textos aqui, 12:31, 14:30 e 16:11, vai falar a esse respeito. Ele diz assim: agora é o juízo deste mundo, agora será expulso o príncipe desse mundo. Então o próprio Jesus chama Satanás de príncipe desse mundo. No outro texto: não falarei muito convosco, porque se aproxima o príncipe desse mundo, e nada tem em mim. E o terceiro: o príncipe desse mundo já está julgado. E a esse respeito, João, em sua primeira carta, capítulo 5, verso 19, diz: sabemos que somos de Deus e que o mundo todo está sob o poder do maligno. Então, Satanás também é chamado de o Deus deste mundo, porque ele tem esse poder sobre a sociedade, né? Quando na tentação de Jesus ele falou: te darei todos os reinos desse mundo se você se prostrar e me adorar, ele não estava mentindo ali, né? Ele tinha condições de fazer isso, porque ele usurpou esse domínio de Adão no momento em que Adão pecou, em que Adão caiu. Ele tem o domínio desse mundo secular. Os ímpios, os governos ímpios são dominados por Satanás, sempre foram. É por isso que nas 2 Tessalonicenses, Paulo vai dizer: o mistério da iniquidade já opera desde a antiguidade, restando apenas que seja afastado aquele que agora o detém, né, o poder do Espírito Santo, para que então seja manifesto o anticristo, né, porque esse mundo já está debaixo do maligno, tá? E mesmo com tudo isso, tem grupos por aí que diz que Satanás está preso, né? Lembra quem que diz que Satanás está preso? Hoje. Deu as férias, todo mundo se esqueceu, né? Depois eu vou ter que revisar a escatologia. O amilenismo diz que Satanás está preso. O próximo aqui é príncipe das potestades do ar. Efésios 2, versos 1 e 2 diz: vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados, nos quais costumavam viver, quando seguiam a presente ordem deste mundo e o príncipe do poder do ar. Assim está na NVI, né? Na Almeida está das potestades do ar. O espírito que agora está atuando nos que vivem na desobediência. E aqui eu cito também o texto que eu já tinha comentado, Mateus 4, 8 a 11, onde Satanás fala que ele tem esse domínio sobre o mundo. Depois o diabo levou Jesus, né, a um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e o seu esplendor. E disse-lhe: tudo isto te darei se prostrares e me adorares. Jesus lhe disse: retire-te, Satanás, pois está escrito: adore o Senhor, o seu Deus, e só a ele preste culto. Então o diabo deixou e os seus anjos vieram e o serviram. Depois nós vamos ver, no capítulo 8, quando eu falar sobre a hierarquia dos exércitos celestiais, a hierarquia dos espíritos, né, que também vamos ver aquelas divisões hierárquicas dos demônios. Potestades é a categoria mais alta de demônio que tem.
é equivalente aos arcanjos, seria dos anjos bons. E Satanás é chamado de príncipe das potestades do ar. Ele é o líder de todas as potestades. A ideia aqui de príncipe, não é o conceito que nós costumamos a ter. Príncipe é o filho do rei. Príncipe aqui, ele tem a ideia de principal, aquele que é o líder, o mais importante, o que tem o domínio, aquele que governa, tá? Então, príncipe das potestades do ar, ou seja, é o líder, é o chefe de todas as potestades. E as potestades são a hierarquia mais alta dos demônios. Eu vou entrar nesse assunto no capítulo 8, tá? Mas esse é o próprio título em si é um dos textos que já nos mostra que Satanás é o líder de todos os demônios. Que os demônios, eles não estão dispersos e desorganizados. Eles são um exército. Eles têm uma hierarquia, têm patentes, têm níveis. E todos eles estão debaixo da autoridade de Satanás, que é o líder de todos os demônios. Tá? Também dragão, né? Aparece apenas no livro de Apocalipse esse título para Satanás, mas ele também é interessante de se observar, porque lá no Éden, o diabo aparece como uma serpente. E o termo ali, traduzido por serpente, não é uma cobra grande, né? Não é uma anaconda, né? Aquelas cobras assim que põe medo. É uma cobrinha, né? Uma cobrinha pequena, que ela aparece quase que inofensiva, né? Então, para seduzir, ele chega desse jeito, chega com uma aparência inofensiva, curiosa, vem perguntando, não ataca, não faz nada. Ali é como ele quer se mostrar na hora de seduzir. Mas depois no livro de Apocalipse a gente vê como ele realmente é, né? Como um dragão. O dragão ali é furioso, feroz, destruidor, pronto para a guerra. E é interessante essa associação da serpente com o dragão, porque na verdade o dragão, ele é um tipo de serpente. Você já parou para perceber isso? Se você pegar, por exemplo, na mitologia chinesa, você já viu como é o dragão chinês? Ele é uma serpente com braço e perna. É uma serpente com 4 patas. Então, o dragão é um tipo de serpente. Então, ali é uma associação. Ali quando ele quer se mostrar inofensivo, e no Apocalipse é como ele realmente é. Tá? Agressivo, destruidor, feroz, selvagem. Essa é a ideia. Outro nome também é maligno, que é mais um título, né? Usado muito por João, esse título. Alguns textos que dizem assim. Primeiro nós temos que entender a ideia de maligno. Maligno também é um adjetivo. Da mesma forma que Satanás, e a maioria deles, pode ser usado em outros contextos e outras situações. Mas Satanás, ele é o maligno por excelência. Porque da mesma forma que Deus é bom, Deus é o amor, Satanás, sendo o opositor de Deus, sendo o Satã, ele vai ser exatamente o contrário do que Deus é. Então, se Deus é o bem supremo, Satanás vai ser o mal supremo, o mal em sua maior intensidade. Por isso ele é o maligno. Não resta nada de bondade em Satanás. Ele se esvaziou totalmente de todo amor, de toda a bondade de Deus, de toda a luz. Ele é um ser de trevas, totalmente de trevas, né? E é por isso ele é o maligno, como a Bíblia o chama. E aqui nós vemos alguns textos. Na página 104, por exemplo, diz assim: aquele que pratica o pecado é do diabo. 1 João 3, versos 8 a 12. Aquele que pratica o pecado é do diabo, porque o diabo vem pecando desde o princípio. Dessa forma, sabemos quem são os filhos de Deus e quem são os filhos do diabo. Quem não pratica a justiça não procede de Deus, tampouco não ama o seu irmão. Esta é a mensagem que vocês ouviram desde o princípio, que nos amemos uns aos outros. Não sejamos como Caim, que pertencia ao maligno e matou seu irmão. E por que o matou? Porque suas obras eram más e as de seu irmão eram justas, né? Também Efésios 6, versos 11 a 16,
né? Fala que sobre a armadura de Deus, eu vou depois citar de novo esse texto mais para frente, mas o finalzinho diz assim: usem o escudo da fé com o qual vocês poderão apagar todas as setas inflamadas do maligno, né? E assim tem vários outros textos aqui, 2 Tessalonicenses 3:3, 1 João, o apóstolo João vai usar muito essa expressão, mas a ideia é sempre essa: Satanás é o mal absoluto, ele é a personificação do mal, não existe nada de bom nele, né? E por que eu estou enfatizando isso? Porque o inimigo é astuto e ele tenta muitas vezes nos enganar. Por exemplo, agora há pouco tempo atrás começou uma série que tem no Netflix que chama Lúcifer. E qual que é a ideia dessa série? Um diabo bonzinho. Um diabo que cansou de ser diabo, cansou de ficar lá no inferno, e ele quer vir para a terra e ficar vivendo como um homem. E aí é um diabo que se apaixona, que se compadece das pessoas. É um diabo quase bom, né? Aí eu até achei engraçado, né? Sabe aquele padre, o Fábio de Mello, se eu não me engano, aquele padre galanzão? Ele... Aí, é o que as mulheres dizem, né? Então, eu vi um comentário dele há um tempo atrás, eu achei engraçado que ele estava se referindo à série, né? Ele chegou num outro padre amigo dele e falou assim: irmão, eu preciso confessar uma coisa para você. Eu estou gostando de Lúcifer. Mas ele estava falando da série. Aí o outro padre falou: meu Deus do céu, vem aqui, eu vou orar por você, eu vou orar por você. Ele achou que ele estava gostando do diabo de verdade, mas ele estava se referindo à série, mas não entendeu, né? Mas isso é um perigo, porque eu já vi um monte de gente vendo essa série falando: nossa, que diabo bonzinho, bonitão, se compadece, se apaixona, é melhor que muita gente por aí, né? Mas não existe essa possibilidade. Satanás não é assim. Satanás, ele é todo mal, 100% mal. Não existe nada de bom nele, tá? Então não se enganem com essas ficções que a gente vai vendo por aí, tá? Também, né? Oi? É o boy, que é o demônio que não quer ser demônio. É. Ele vermelho lá. Sim, sim. Eu acho que eu assisti, mas faz bastante tempo. Belial é um interessante, né? Porque é um nome que aparece bastante no Antigo Testamento. No Novo quase não tem, né? Mas fica difícil de entender se se refere ao diabo ou não no Antigo Testamento. Porque muitas vezes o judeu, principalmente o hebreu, ele usava esse nome como xingamento, tá? Belial, né, eu coloquei aqui no texto para vocês, no livro, ele é a junção de duas palavras hebraicas, ó, Beli, né, que significa sem, e Ial, que é valor. Então significa sem valor, algo que não tem valor, inútil, né? Em bom português, a gente poderia até falar assim, vagabundo, digamos assim. Tá? Seria uma aplicação, uma tradução possível. Inútil. E aí nós vemos no Antigo Testamento várias vezes esse nome sendo usado como xingamento. Quando uma pessoa era ímpio, violento, agressivo, mal mesmo, ele era chamado de filho de Belial, ou homem de Belial, né? O Antigo Testamento usa muito isso, para se referir como xingamento mesmo a pessoa. Quer ver, por exemplo, aqui, ó, 1 Samuel 2,12. Eram, porém, os filhos de Eli, filhos de Belial, não conheciam ao Senhor. Então, nos dias de hoje, a gente ia falar, eram os dois moleques atentados, né? Mas eles usavam essa expressão. Aqui também, Juízes 19:22, né? Aqui se referindo a estupradores, inclusive. Estando eles alegrando o seu coração, eis que os homens daquela cidade, aí abre parênteses, homens que eram filhos de Belial, cercaram a casa, batendo a porta, e falaram ao ancião, senhor da casa, dizendo:
tire para fora o homem que entrou em tua casa para que nós o conheçamos. Mas não é nesse sentido de bater papo, tá? Por isso que eu coloquei entre parênteses aqui, estupremos. Que é isso que eles queriam fazer mesmo. Eles queriam estuprar o cara. Então ele passa essa ideia assim, como adjetivo significa vileza, vilania ou criminalidade, né? Também em Deuteronômio 13:13 diz: uns homens, filhos de Belial, que saíram do meio de ti, incitaram os moradores da sua cidade, dizendo: vamos e servamos a outros deuses que não conhecestes. Né? Então, e esse de 1 Samuel eu acho interessante, né? Que quando Ana lá está orando, porque ela estava angustiada, e o sacerdote achou que ela estava bêbada. Aí ele fala assim: Ana respondeu: nem vinho nem bebida forte tenho bebido, porém tenho derramado a minha alma perante o Senhor. Não tenhas, pois, a tua serva por filha de Belial. Né? Então, ser bêbado também é filho de Belial. Então ele passa essa ideia de uma pessoa criminosa, vilã, rude, violenta, bêbada, né? Criminoso em todos os aspectos. É relacionado a essa palavra, Belial, os filhos de Belial. E é justamente essa a natureza de todos aqueles que servem ao diabo. Né? Da mesma forma que Deus é a suprema bondade, Satanás é a suprema maldade, expressa de todas essas formas. E como nós podemos saber que Belial se refere realmente a Satanás? Porque o Novo Testamento, lá em 2 Coríntios, Paulo associa Belial a Satanás. Olha o que ele diz: não vos prendais a um jugo desigual com os infiéis. Né? Aqui está falando do casamento entre crentes e descrentes. Né? Porque que sociedade tem a justiça com a injustiça? E que comunhão tem a luz com as trevas? E que concórdia há entre Cristo e Belial? Ou que parte tem o fiel e o infiel? E que consenso tem o templo de Deus com os ídolos? Porque vós sois o templo do Deus vivente. Como Deus disse: neles habitarei e entre eles andarei. E eu serei o seu Deus e eles serão meu povo. Né? Então, aqui Paulo associa Satanás a Belial. Por isso Belial é um dos nomes do diabo também. E a ideia é o seguinte, eu até coloquei aí no livro. Belial, ele passa a ideia de vilão. Ele é o supremo vilão. Mas nós também temos o nosso super-herói, o nosso supremo herói, que é Cristo. Né? Então há esse antagonismo aí. Belial é o vilão e Cristo é o nosso herói. E por último aqui, Lúcifer. Né? Por que eu botei uma interrogaçãozinha? Lúcifer. Será que Lúcifer é um dos nomes do diabo? Porque um monte de gente acha que é. Aí agora que eu já dei a dica, quer ver? Quem acha que é? Mentira, vocês tudo acham que é também. Tá, um nome que ele já teve algum dia, não precisa ainda ter. Tá, e aí? Aí, agora eu peguei uma meia dúzia. Então vamos lá, da onde vem Lúcifer? Esse nome? Esse nome vem do latim, significa portador de luz, aquele que tem a luz. Esse nome surgiu quando, por volta do século VI, se eu não me engano, está escrito aqui, Jerônimo fez a tradução da Bíblia para o latim. E essa tradução recebeu o nome de Vulgata Latina. E aí quando chegou lá em Isaías 14, verso 12, esse termo hebraico, Helel, que está aqui no finalzinho da página 106, que é traduzido como estrela da manhã, em latim é Lúcifer. Então, na verdade, o original era: como você caiu dos céus, ó Helel, que é a estrela da manhã, filho da alvorada. E aí, Jerônimo, na hora de traduzir para o latim, ele escreveu aqui no lugar dessa palavra Lúcifer. Ó, como você caiu do céu, Lúcifer.
E aqui foi criado o nome Lúcifer. Foi um resultado da tradução da Bíblia para o latim no século VI. Ou seja, o nome Lúcifer não está na Bíblia. Ele é uma tradução para o latim. E não é um nome do diabo. Porque esse nome nem estava na Bíblia. Tá? O nome que está aqui no original hebraico é Helel. Então, no máximo, ele pode chamar Helel. Tá? Não Lúcifer. Mas o que esse nome, na verdade, Estrela da Manhã, Estrela da Alva, que essa é a tradução, não é o nome dele, mas é um título. E como nós sabemos disso? Porque lá no Novo Testamento, 2 Pedro 1,19, Pedro usa esse mesmo título se referindo a Jesus. Né? Que como o Novo Testamento é grego, lá em grego está fósforos, mas que é a tradução de Helel para o grego. Ele diz assim: assim temos ainda mais firme a palavra dos profetas, e vocês farão bem se a ela prestarem atenção como a uma candeia, que brilha em lugar escuro até que o dia clareie e a estrela da alva nasça no coração de vocês. E aí, você acha que está falando de quem aqui? De Jesus ou do diabo? Então aqui, Pedro usa essa mesma palavra para se referir a Jesus. Já pensou se traduzir aqui no latim? Que legal! Até que Lúcifer nasça no coração de vocês? O pessoal arregalou os olhos agora, né? Então, isso não é um nome, isso é um título. E o que significa estrela da alva? Ou estrela da manhã? Lembre-se que na antiguidade, as pessoas olhavam muito o céu, contemplavam muito as estrelas. E o conceito de planetas que a gente tem hoje, eles não tinham. Eles achavam que os planetas eram estrelas também. Então eles viam ali aquela bolinha lá de Marte, achavam que era uma estrela, de Vênus, achavam que era outra estrela, e assim por diante. Então, Vênus é o corpo celeste que mais se destaca no céu. Ele parece uma estrela bem brilhantezinha, assim, meio cor de laranja. Né? Em São Paulo não dá para ver nada, é tudo poluído, né? Mas naquela época dava. E aí, quando começava a amanhecer, ele se destacava mais ainda. Então, aquele que mais se destaca no céu, eles chamavam de a estrela da manhã. A estrela da manhã, na verdade, era uma referência ao planeta Vênus. Tá? Mas no céu era o que mais se destacava. E eles usavam isso como um título. Quer dizer exatamente isso. Ó. Aquele que mais se destaca na multidão. O mais especial. O melhor. Né? Essa é a ideia de a estrela da manhã. Isso era um título. Então, aqui em Isaías 14, esse título é usado para Satanás antes da queda. Ó. Você que era o mais especial, o que mais se destacava. A estrela da manhã. Né? Por isso que ele é usado essa palavra. E aqui no novo, só que a partir da queda, do momento que ele se rebelou, ele perdeu esse status, esse título. Ele não tem mais esse título, ele caiu. E quem é a única estrela da manhã agora? É Cristo. Ele é a nossa estrela da manhã. Ele é o principal, é o mais importante, é o que mais se destaca. Tá? Então, outro sonho de infância que eu estraguei de vocês hoje, Lúcifer não é o nome do diabo, nem nunca foi. Isso é tradução para o latim do termo hebraico Helel, que significa estrela da manhã. Tá? Então essa ideia de, não, o nome dele era Lúcifer, e depois da queda parou de usar. Tudo balela. Quem inventou esse nome foi Jerônimo, no século VI, quando traduziu a Vulgata. Tá? Não existia Lúcifer. Nenhum apóstolo nunca falou Lúcifer, nem nada, porque esse nome nem existia na época deles. Tá? Então, se alguém falar para você que Lúcifer é o nome do diabo, você vai falar o quê? Mentira. É mentira. E aí, se você tiver paciência, você tem que explicar para ele o que eu te expliquei. Né? Tá? Então, aqui já estamos prestes a dar 9h30. Eu vou encerrar aqui. E na próxima aula nós vamos continuar aqui, a partir da página 107, a natureza de Satanás. Vamos falar sobre a natureza de Satanás, sobre a atuação de Satanás, a forma com que Satanás atua, a liderança dele sobre os demônios, o domínio de Satanás sobre este mundo, e depois entraremos no capítulo 7, que fala sobre os demônios. Tá? Então, pois não. Os anjos caídos, eles mudaram de nome quando saíram do céu, e assim também sua aparência também teve alguma mudança? Olha, não há nenhum texto bíblico
que nos afirme isso de forma explícita. Mas, a partir do momento que eles caíram, a natureza deles foi corrompida. Então, da mesma forma que o ferro, quando vira ferrugem, muda de aparência, possivelmente os anjos, quando caíram e se tornaram demônios, também mudaram de aparência. Porque os anjos são a versão corrompida dos anjos. Então, eles devem ter uma aparência diferente, sim. Tá? Pastor. Oi. Então, o inimigo, nosso inimigo, ele não tem nome, só tem adjetivos, né? Olha, pelo menos não revelado nas escrituras. Todos esses nomes são títulos. Na verdade, nenhum é nome pessoal. Aquele livro que eu falei que é uma lenda do livro de Enoque, né? Ele chama esse anjo de Gad-Riel. Tá? Pode ser que seja o nome dele, eu não sei de onde tiraram isso. Mas em textos bíblicos não é revelado qual é o nome real desse anjo. Gad com D. Gad-Riel. Gad-Riel. Ainda bem que não era. Eu sabia que ia ter piadinha. Né? Então tá, pessoal. Mais uma vez, obrigado pela presença de vocês. Que Deus abençoe.